Graça e paz, irmãos. Nossa mensagem nesta noite está em Gênesis, capítulo 7. Então peço que o irmão abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 7. Nós leremos este capítulo inteiro. Gênesis, capítulo 7. Quando a gente lê o primeiro versículo deste capítulo 7, nós encontramos a ordem de Deus para Noé entrar na arca. Só que ao nos depararmos com esse versículo, é possível que em nossa mente nós consideremos o seguinte: Deus está ordenando para Noé entrar na arca porque a arca já está concluída. E se nós olharmos para o movimento que existe entre o capítulo 6 e o capítulo 7, nós vamos ver que a arca em seu propósito ainda não estava concluída. Apesar do Senhor ordenar para Noé se movimentar para dentro daquela embarcação que ele havia construído, a arca ainda não estava completa. O Senhor almejava que esta arca fosse um microcosmos, fosse então um lugar de preservação para a sua criação. E quando nós enxergamos então Deus ordenando para Noé fazer este movimento em direção à arca, nós estamos vendo Deus ordenando para que Noé entrasse em um santuário. Ao olhar para um santuário, nós precisamos saber que o Senhor estabeleceu que a salvação de nossa vida fosse por meio de um santuário. O Senhor estabeleceu que a salvação da vida de Noé naqueles tempos também seria por meio de um santuário. Esse santuário seria a arca. Vamos ler então o capítulo 7. Convido você a acompanhar a leitura a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles, e os montes foram cobertos, e morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra. Aves, animais domésticos, animais selvagens, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todos os seres humanos. Tudo o que havia em terra seca, e que tinha fôlego de vida em suas narinas, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. As pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Vamos orar? Senhor Deus,
nós mais uma vez nos aproximamos de Ti, sabendo que, habitando em nossas vidas, o Senhor também capacita-nos a ouvir a Tua palavra e a entender. Não porque haja em nós a capacidade para isso, mas porque o Teu Santo Espírito, que fez em nós morada, pode iluminar a Tua palavra em nossas mentes e corações, para nos trazer cativos a Ti. Essa é a nossa oração nesta noite, que o Senhor ilumine a Tua vontade em nossas vidas, para que vivamos vida reta e justa diante dos Teus olhos. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 7, nós precisamos lembrar que quem escreveu este capítulo, assim como todo o livro de Gênesis, foi Moisés, após ter conduzido o povo hebreu para fora do Egito e então o instruindo, a mando de Deus, junto ao Monte Sinai. E uma das coisas que, depois de um ano parado junto ao Monte Sinai, o povo hebreu deveria fazer, era erguer um tabernáculo ao Senhor. E então esse tabernáculo seria o lugar da habitação de Deus no meio do povo. O mesmo Moisés, que um dia foi salvo por uma arca, se nós lembrarmos do cesto em que ele foi colocado dentro do rio Nilo, a palavra lá é arca, ele foi colocado dentro de uma arca, estava um dia instruindo a respeito de um povo, para um povo, a respeito de um tabernáculo que seria então o lugar da habitação de Deus no meio do seu povo. Toda a santidade que poderia haver entre os hebreus estaria no meio de suas vidas. Quanto mais distante do tabernáculo, então haveria aquela gradação entre aquilo que é santo e aquilo que então é impuro. Quanto mais próximo e quanto mais interno ao tabernáculo, maior a santidade. E a grande razão, o Senhor estava ali. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 7, Moisés está utilizando este texto para instruir o povo que em breve teria o tabernáculo erguido no meio de si e saberia que Deus habitava com eles e que a vida deles não apenas tinha sido salva por Deus quando os resgatou do Egito, mas também que o Senhor preservaria a vida deles junto a si. Olhar para Gênesis capítulo 7 é enxergar um movimento semelhante do Senhor então se aproximando de Noé para não apenas salvar a sua vida, afinal, se nós lembrarmos das palavras que Moisés fala a respeito de Noé, homem justo perante os seus contemporâneos, nós já vamos conseguir pensar que o ato de Deus ao ordenar que Noé construísse uma arca, pensando em Noé e sua família exclusivamente, era preservar a vida. Noé já havia sido salvo de seus pecados e, é claro, o próprio Senhor fez esse movimento. Agora o Senhor preservaria a vida de Noé por meio de uma arca. E não apenas a vida de Noé, mas o Senhor também preservaria o cosmos que Ele criou, a criação e a ordem criacional que Ele estabeleceu. Se nós olharmos para Gênesis capítulo 6, nós começamos a enxergar que a arca não era apenas uma embarcação, mas sim um santuário. Olha o versículo 19 do capítulo 6. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo, das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, e assim continua. Versículo 21, leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Assim também um dia fez o povo de Israel por meio de Moisés, consoante a tudo o que Deus ordenara. Quando a gente olha para este movimento de construir uma arca, é dito que essa arca deveria ter 3 pavimentos, e a palavra em hebraico é como se fosse 3 abrigos. Seria um lugar de proteção, seria um lugar então de preservação em relação àquilo que aconteceria fora da arca. E nesses 3 compartimentos entrariam Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos, mais animais e também erva preservada, árvores, frutos de árvores preservados, então, por meio da arca. Quando a gente olha para a descrição do tabernáculo, uma das marcas mais interessantes é que em suas cortinas haveriam palmeiras esculpidas.
Haveriam árvores também que teriam em si romãs, inclusive na roupa do sacerdote. Um santuário naquela época tinha também como imagem trazer esta parte do reino de Deus para dentro do tabernáculo, para lembrar que o Senhor, além de criar o ser humano que então se aproxima do tabernáculo para buscar santidade, também tinha criado um cosmos, criado uma natureza. Quando a gente olha para o templo de Salomão, não apenas árvores estariam lá, 2 colunas estariam de frente para o templo, 2 colunas que teriam redes então penduradas em si, e em suas redes 50 romãs em cada uma, como 2 árvores colocadas na entrada do templo. Leões e outros animais estariam esculpidos dentro do templo. Esta é uma imagem que ecoa o jardim do Éden. Um dia o Senhor separou um espaço dentro da sua criação para ser o seu santuário, e o lugar onde ele, então, na viração do dia, estaria com Adão e Eva. E neste santuário ele trouxe, assim como fez com Noé neste dia, os animais até Adão para que Adão os nomeasse. Isso está no capítulo 6. A imagem de que a arca carregaria em si a ideia também de preservar a vida, preservar o cosmos que o Senhor havia criado, mesmo que num espaço confinado, e também preservar o ser humano que ele havia feito. Quando a gente olha para o capítulo 7, e eu falei que no capítulo 6 não estava concluída a arca, ela parece ser concluída no capítulo 7, a gente vai enxergar outras coisas que haveriam dentro da arca e outros detalhes que ela então teria. Do versículo 1 até o versículo 5, nós vamos encontrar Noé caminhando para a arca como um sacerdote caminhava para o tabernáculo. Veja o versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para que se conservar a semente sobre a face da terra. É aqui a primeira vez que nós temos dentro de toda a revelação bíblica a ideia de que existe algo puro e algo impuro, animais que são considerados limpos e animais que são considerados imundos, algo que veria somente de forma detalhada na época de Moisés, quando o tabernáculo foi construído, quando o Senhor separou os sacerdotes para oficiarem nesse tabernáculo, especificamente a família de Arão. Ali o Senhor também estabeleceu que haveria animais que deveriam ser considerados puros e animais que deveriam ser considerados impuros. Isso seria uma discussão, inclusive, no Novo Testamento. Quando o apóstolo Pedro se dirigiu à casa de Cornélio, esses animais apareceram em visão e o Senhor mostrando que a partir daquele momento não haveria mais essa distinção entre aquilo que é imundo e aquilo que é limpo no sentido da alimentação, especificamente falando também no sentido da aproximação de Deus dos gentios. É a primeira vez que nós temos essa divisão aparecendo dentro das Escrituras. E quando a gente olha para a descrição, é dito que 7 pares de animais limpos seriam preservados de cada espécie, enquanto apenas 1 par seria preservado dos animais imundos. Por que desta discrepância? Por que desta diferença tão grande na preservação? 2 podem ser os principais motivos. Um é claramente explicado no restante do capítulo, no capítulo seguinte, que é o capítulo 8. O primeiro objetivo que o Senhor tinha tem a ver com a preservação da alimentação para Noé e sua família. Até este momento, Noé, sua casa e todos os seres humanos, à luz daquilo que a Bíblia parece nos expor, alimentavam-se exclusivamente de vegetais e de produto então oriundos das ervas do campo. Nada além disso era parte da alimentação e da dieta do ser humano naquela época. Mas quando a gente vai para o capítulo 9, o Senhor parece então autorizar que o ser humano comesse carne. Então parte da preservação de 7 pares, de animais limpos, animais puros, tinha a ver com a preservação da vida pós-arca. Veja, o Senhor não está apenas preservando a vida de Noé para aguentar mais de 1 ano dentro da arca com sua família. Ali eles não se alimentariam de animais,
Continuariam se alimentando dos vegetais que levavam para dentro da arca. Mas quando saíssem, o Senhor já estava providenciando o contexto adequado para que a sua vida fosse mantida. Mas o segundo objetivo, e é o mais claro dentro do texto, tem a ver com a preservação do culto ao Senhor. Se você olhar para o capítulo 8, verá que Noé sai da arca, o Senhor lembra-se de Noé. E no final do capítulo 8, no versículo 20, é dito o seguinte: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor já objetivava o que aconteceria após Noé sair da arca. De forma bastante curiosa, se nós olharmos para a história de Noé, o Senhor o chamando para construir a arca, dizendo que haveria um dilúvio, o Senhor nunca prometeu a Noé que Noé saía da arca. O Senhor nunca disse que Noé deixaria aquele espaço. Mas o Senhor já tinha em vista o momento em que Noé sairia, e então construiria um altar, e então o culto ao Senhor seria preservado. Mais um detalhe do versículo 1 até o versículo 5 que mostra que Noé é como um sacerdote se aproximando do tabernáculo. Afinal, se nós olharmos, os únicos que se aproximavam com animais limpos do tabernáculo eram Arão e sua família. Na época em que Moisés escreve o livro de Gênesis e narra a história de Noé para o povo hebreu, nós vamos enxergar também que o Senhor fala o seguinte: no dia em que ele ordena para Noé entrar na arca, ele fala que só daqui a 7 dias ele derramaria as águas do dilúvio sobre a terra. Versículo 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Um dia o Senhor estabeleceu também o sumo sacerdócio. Consagrou Arão para oficiar junto ao tabernáculo. Ungiu Arão e seus filhos para serem sacerdotes diante do Senhor. Mas depois deles serem ungidos com o óleo que marcava a presença do Senhor no meio do seu povo, é dito que eles não poderiam oficiar durante 7 dias. Eles tinham que esperar 7 dias para começar então a trabalharem no tabernáculo segundo o ofício que o Senhor tinha estabelecido para eles. Assim também qualquer pessoa que um dia fosse considerada impura por ter tocado em um cadáver, por ter então profanado alguma coisa do Senhor, ou por ter então se envolvido com algo que era considerado imundo, deveria ficar 7 dias fora do acampamento. Passados 7 dias se apresentaria ao sacerdote, e o sacerdote então julgaria se essa pessoa estava limpa, se ela tinha se purificado dos seus pecados. Então a pessoa poderia adentrar o acampamento. Quando a gente olha para a expressão do versículo 1, Noé era justo diante então de toda aquela dos contemporâneos, nós podemos pensar que haveria uma perfeição em Noé em alguma medida. Mas o próprio Senhor parece estabelecer alguns detalhes, mostrando que Noé era um homem justo, mas não por seus méritos. 7 dias ao menos ele deveria esperar para entrar na arca. Isso está um pouquinho mais à frente. Versículo 6 diz assim: tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. O Senhor ordena que Noé entre na arca, 7 dias se passam até o dilúvio vir sobre a terra, e então Noé adentra aquele lugar. Quem está caminhando para a arca é como um sacerdote que caminha para o tabernáculo. É como alguém que reconhece que está indo para um santuário. E o Senhor disse que seria por meio desse santuário que a vida dele e de sua família seriam preservados. Do versículo 6 até o versículo 14, nós vamos enxergar que o Senhor, que ordenou para Noé entrar na arca, preservaria a sua ordem criacional por meio da arca, enquanto reverteria os problemas causados pelos pecados humanos
fora dela. Veja o versículo 6 em diante. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Quando eu olho para a descrição que existe, tanto no capítulo 6, quanto no capítulo 7, a respeito de como Noé adentraria a arca, e também como seria a entrada dos animais dentro dela, algo sempre me veio à mente. Existe uma ordem, existe um cuidado do Senhor para que o adentrar dentro desta arca não fosse de qualquer forma. Veja no versículo 7, Noé, sua mulher e as mulheres de seus filhos entram. Depois os animais limpos, depois os animais imundos, depois as aves, os répteis sobre a terra. Em outros lugares a gente vê que, segundo a espécie de cada um, entrariam na arca. Existe um cuidado do Senhor para que o adentrar neste santuário fosse então segundo a própria ordem do Senhor. E algo que me chama muito a atenção é que em uma época em que os homens, especialmente aqueles que eram poderosos, começaram a multiplicar para si esposas, entra na arca Noé e sua esposa, Sem e sua esposa, Jafé e sua esposa, Cã e sua esposa. O grande problema de Gênesis capítulo 6, que então traz a ira de Deus sobre a humanidade, é que aqueles que eram como filhos de Deus, eles começaram a olhar para as filhas dos homens e tomar para si as que mais lhe agradavam. Numa época em que as pessoas começavam a multiplicar relacionamentos, casamentos, haréns, nós temos o Senhor preservando não apenas Noé e sua casa, e não apenas a criação que ele fez dentro de um microcosmos que era a arca, mas também o Senhor preservando casamento. O Senhor preservando aquilo que ele estabeleceu, relacionamento entre o homem e a mulher. O Senhor está preservando a sua boa ordem criacional dentro daquele espaço que Noé construiu. Mas fora, o Senhor estava revertendo os problemas que o ser humano tinha causado, então, sobre a terra. Versículo 11 em diante, nós temos a seguinte expressão: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Ao olhar simplesmente para o número 40, nós já lembramos de alguns eventos que carregam este número dentro da história bíblica, dentro da história do povo de Deus, e que é um número muitas vezes relacionado com tempos de dificuldade. O povo hebreu passou 40 anos no deserto, sendo provado, e especialmente por conta da sua incredulidade. Jesus Cristo, mesmo sem ter pecado, foi conduzido como um substituto para o seu povo para um lugar deserto, para ser tentado durante 40 dias por Satanás. Só de olhar para 40 dias de chuva, nós já enxergamos que existe uma razão ruim por trás disso. Não da parte do Senhor, o seu juízo é justo, é santo, mas são as razões humanas, os pecados dos seres humanos que o levam a derramar 40 dias de chuva sobre a terra. Mas se a gente olhar para mais um detalhe que a gente tem nesse versículo 11, que fala o seguinte: o dilúvio não foi apenas água vindo por meio de nuvens, caindo sobre a cabeça das pessoas daquela época, mas também as portas do abismo debaixo dos pés, subindo então, tendo água subindo por meio delas. Nós precisamos lembrar que um dia o Senhor que criou céus e terra, e após enxergar esta terra sem forma e vazia, ter dito para haver luz, e tendo existido a luz, também estabeleceu um firmamento, fazendo separação entre águas de baixo e águas
de cima. Pensar no dilúvio é pensar no Senhor desfazendo temporariamente aquilo que Ele estabeleceu no segundo dia. Águas de cima e águas de baixo se misturam novamente. E a razão por trás de tudo isso é porque naquela época todas as pessoas, todos os dias, tinham em seu coração todos os pensamentos continuamente mal. Gênesis 6, versículo 5 fala que absolutamente tudo o que se passava no coração dos homens era mal todos os dias. É por isso que o Senhor faz com que durante 40 dias é como se não existisse firmamento. É como se temporariamente o Senhor tivesse revertido esta ordem. E águas então de baixo e águas de cima se misturando. Porque era grande o pecado do ser humano naquela época. Se nós pensarmos que quando Noé foi chamado para isso, o Senhor disse que 120 anos talvez duraria aquela geração ainda. Se naquele ápice o Senhor já tinha enxergado que era mau o coração do ser humano todo dia, imagina isso com mais 120 anos acrescidos. É por isso que, preservando Noé dentro da arca, o Senhor também estava ali revertendo os males que o ser humano fez diante dele. Versículo 14 em diante, nós encontramos o Senhor, então, ecoando algumas partes de Gênesis capítulo 1. Eles, a família de Noé, e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Veja que depois de anunciado o dilúvio, Noé faz questão de recuperar a narrativa da entrada da arca. Ele já tinha falado isso do versículo 6 até o versículo 10. Mas ele volta no versículo 13 até o versículo 15 a falar que de novo eles entraram de 2 em 2. Sim, fora o Senhor está então destruindo aquilo que os seres humanos construíram à sua própria imagem. Mas dentro o Senhor está preservando aquilo que Ele criou, de acordo com a espécie de cada animal, mas também aquele que o Senhor criou à sua imagem. Quando eu olho para Gênesis capítulo 7, fora da arca, eu enxergo Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra voltou a ser sem forma e vazia. O Senhor fez a terra voltar a ser o seu primeiro ato criacional, sem forma e vazia. Mas dentro da arca, o restante de Gênesis 1 está claramente preservado. Animais segundo a sua espécie, homem e mulher, cada um com o seu par, dentro da arca, preservados pelo Senhor. Mas se a arca é um santuário, nenhum santuário tem validade se ele for construído exclusivamente por mãos humanas. Nós lemos texto de 2 Coríntios que fala que nenhum tabernáculo, nenhum santuário foi construído exclusivamente por mãos humanas. A arca também não foi exclusivamente construída por Noé. Eu não sei se Noé empregou seus filhos durante o período de construção, não sei se ele contratou mais alguém para auxiliá-lo, mas a última parte da arca, o Senhor reserva para si o direito de colocar. Veja o versículo 16. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor Deus fechou a porta após ele. Se a arca fosse simplesmente um projeto de Noé, ela não cumpriria o seu papel de preservar a vida, de manter a vida daquele que o Senhor salvou. A arca nunca foi um projeto de Noé. A arca sempre foi um projeto de Deus.
Foi o Senhor que chamou Noé para a construir. Foi o Senhor que anunciou que um dia derramaria águas sobre a terra, a tal ponto de toda a terra estar inundada. Foi o Senhor que separou este homem para construir uma arca, que então ele e sua família, assim como animais, segundo aquilo que o Senhor ordenou, entrariam. Mas o Senhor é quem fecha a porta. Assim um dia o tabernáculo foi construído. O Senhor deu o projeto para Moisés. Disse como deveriam ser as cortinas, disse como deveriam ser os 3 compartimentos. Curiosamente, a arca também tinha 3 divisões. Diz como tinha que ser o pátio, como tinha que ser o santo lugar, como tinha que ser o santo dos santos, qual seria a mobília, o que teria ali dentro, quem poderia entrar ali. O Senhor disse tudo isso. Um dia, o Senhor até mesmo capacitou 2 homens com o seu espírito para então mexerem com todo o material necessário e eles construírem aquele tabernáculo. E o povo hebreu construiu. O tabernáculo ficou pronto cerca de 1 ano depois. Mas até o momento em que o Senhor adentrou o tabernáculo não passou a ser um tabernáculo. Até o momento em que Deus, a glória do Senhor, encheu o tabernáculo, como narrado no final de Êxodo, capítulo 40. Aquela armação que os seres humanos construíram com suas mãos, mesmo diante de um projeto de Deus, não seria um santuário a não ser pela presença do Senhor. Nenhum santuário bíblico é construído exclusivamente por mãos humanas. O Senhor também fechou a porta após Noé. Do versículo 17 até o final deste capítulo 7, nós vamos ver que o mesmo Senhor que ordenou para Noé entrar na arca como um sacerdote adentrava um tabernáculo, o mesmo Senhor que estava preservando a sua ordem criacional, ao mesmo tempo que revertia todo o produto das mãos dos homens, do seu pecado fora, este Deus também estaria com Noé na arca. Deus não apenas fecha a porta atrás de Noé, Ele também se coloca na arca. Versículo 17 fala assim: durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Quando a gente se aproxima de uma narrativa como o dilúvio, as pessoas muitas vezes se aproximam com extrema curiosidade. Nossos tempos, principalmente, fazem com que as pessoas comecem a perguntar assim: mas o dilúvio foi sobre toda a terra? Ou o dilúvio foi só num espaço bem restrito, ali onde Noé habitava e os então conterrâneos de Noé também estavam ali? Essas são algumas perguntas que às vezes surgem em nossa mente, e elas são válidas. Mas ao nos aproximarmos de uma narrativa como esta, nós precisamos tentar entender por que ela foi feita, por que ela foi escrita. Afinal, quem escreve esta narrativa é Moisés. Diante de um povo que tinha acabado de sair do Egito, já se passavam quase 1 ano. O Senhor passou com eles quase 1 ano, 11 meses junto ao Monte Sinai, instruindo como eles deveriam construir um tabernáculo, instruindo como eles deveriam amar a Deus sobre todas as coisas, instruindo como eles deveriam amar ao próximo como a si mesmos. O Senhor disse que um dia, se alguém pecasse, o sacerdote deveria levar sangue até determinada porção dentro do tabernáculo. Se a congregação pecasse 1 vez por ano, o sangue tinha que ir no mais interior dele. O Senhor instruiu cada detalhe da vida com aquele povo que ele tinha resgatado do Egito. O Senhor passou muito tempo instruindo Noé. O Senhor disse como a arca deveria ser. O Senhor mostrou o que deveria entrar dentro da arca, o que Noé deveria, então, preservar junto a si dentro da arca. Mas o Senhor, que um dia disse que habitaria no meio do povo hebreu, também habitou. Durante todo o tempo que a arca pairava sobre as águas, certamente Deus também esteve com Noé nesse tempo. Vá para o capítulo 1, versículo 3.
versículo 2. Em uma porção do capítulo 7, nós falamos que enquanto o Senhor preservava a vida de Noé, um microcosmos dentro da arca, o Senhor também revertia o que estava fora da arca. Então, a gente vê o Senhor, por meio do dilúvio, matando as pessoas daquela época, os animais que permaneceram fora, o Senhor misturando novamente a água de cima e a água de baixo e assim por diante. Voltando, então, a ser uma terra sem forma e vazia. E um dia, quando a terra já esteve nestas condições, o Senhor começou a agir com a sua própria presença nelas. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Curiosamente, Moisés quer comunicar ao povo hebreu que quando Noé entra na arca, e então o Senhor fecha a porta atrás, e a arca é levantada pelas águas, uma arca que não tinha leme, uma arca que não tinha velas ou qualquer coisa que pudesse ser utilizada para dar direção. Noé entrou numa embarcação sem saber o destino, porque o objetivo não era, como qualquer veículo que nós temos, nos levar do ponto A para o ponto B. O objetivo da arca era preservar a sua vida. E então o texto bíblico diz, e a arca vogava sobre as águas. Assim como um dia o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus estava com Noé durante todo o período em que Noé esteve ali. Caso contrário, esta arca nunca seria um santuário. Um dia Moisés teve uma experiência de ouvir falar de uma sarça que pegava fogo e não se consumia, e ele disse que ia ver, e ele foi até aquele lugar, e ao chegar num lugar que certamente ele já tinha passado diversas vezes com os rebanhos do seu sogro, ao se aproximar daquele espaço que ele conhecia muito bem, algo diferente teve que ser feito em si. Ele teve que tirar as sandálias, porque aquele lugar passou a ser um lugar santo por conta da presença de Deus. Assim também a arca passa a ser um santuário. Quando Deus fecha a porta, Deus se coloca com Noé naquela situação. Noé não passa um ano, porque o tempo de duração do dilúvio é de mais de um ano. Noé não fica sozinho, ele e sua família. Deus está com ele. Afinal, como Deus deixaria, um homem que antes foi reconhecido por andar com Deus, assim como Enoque andou com Deus, alguém que foi reconhecido como justo, não por conta dos seus méritos, mas porque encontrou favor aos olhos de Deus? O Senhor estava com Noé. O Senhor estava com o seu servo dentro desta situação em que o seu servo permaneceria por mais de um ano dentro daquela arca. Então, voltando para o capítulo 7, quero destacar um último versículo, e então caminhamos para o final. O último versículo é justamente o último versículo do capítulo 7. Versículo 24 fala assim: e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Depois, se nós formos para o capítulo 8, a gente vai ver que somente no 7º mês, então, a arca pousou sobre as montanhas. E depois de muito tempo, mais de um ano, então, Deus dá ordem para Noé sair da arca. Agora pensa em uma arca durante mais de um ano, repleta de animais, o ser humano ali dentro, e toda a vegetação que tinha sido preservada, as sementes, tudo aquilo que seria por alimento para Noé. Em matéria de higiene, certamente depois de um ano, aquele não seria dos melhores lugares. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: todo tabernáculo que um dia o Senhor ordenou e que os seres humanos construíram com suas mãos, mesmo como um projeto de Deus, e esse tabernáculo, este santuário, passou a ser um lugar de habitação de Deus, ainda assim, nestes locais, o ser humano era capaz de contaminá-lo.
Um tabernáculo no meio do deserto, sempre que alguém abria a cortina e entrava pó do deserto para dentro do tabernáculo, ele já era contaminado de alguma maneira. O sangue, quando alguém pecava na congregação, um indivíduo sozinho ou um príncipe, entrava só até as primeiras partes do tabernáculo. Quando a congregação inteira pecava, o sangue tinha que ir até a arca da aliança e ser derramado sobre o propiciatório. A razão é que os pecados da congregação contaminavam o lugar da habitação de Deus. Todo santuário que o povo de Deus ergueu ao longo da história, ele foi contaminado. Um dia o Senhor mandou destruir o templo por mãos de Nabucodonosor, porque o templo tinha sido contaminado. Mas então o nosso bom Deus reservou para si o direito de estabelecer um santuário que não tem mão humana alguma nele. Um dia, Jesus Cristo, como João fala, tabernaculou entre nós, habitou entre nós. Falando aos seus discípulos, depois de sair do templo, Jesus falou que haveria um templo, um santuário, que seria destruído pelos homens, mas em 3 dias reconstruído por Deus. Ele não falava a respeito de um tabernáculo como o da época de Moisés, nem do glorioso templo de Salomão, muito menos do templo de Herodes, que nem se equiparava à glória do templo de Salomão. Ele falava a respeito do seu próprio corpo. E este corpo jamais foi contaminado. Este corpo jamais experimentou a corrupção, como o apóstolo Pedro um dia pregou, justamente quando o Espírito Santo veio sobre a igreja. Este corpo jamais teve pecado algum. E é por isso que Cristo reserva a si o direito de iniciar uma obra em nossas vidas, a ponto de um dia, nós mesmos, quando cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossa existência, como o único capaz de pagar o preço que nós não conseguimos pagar, o único capaz de limpar aquilo que nós não conseguimos limpar, fez também de nós habitação do seu Santo Espírito. Nós somos templo, santuário do Espírito Santo. Assim como um dia Deus esteve com Noé dentro da arca, assim como um dia Deus habitou no meio do povo de Israel num tabernáculo e num templo, agora Ele habita dentro de nós, nos conduzindo para um momento de glória, nos conduzindo para um momento em que pecado algum mais haverá em nossas vidas, nos conduzindo para um momento em que nós não conseguiremos mais nos relacionar com a impureza, em que nós não conseguiremos mais optar por aquilo que desagrada a Deus. Deus está nos conduzindo para este grande momento. Por isso, para encerrar, abra em Apocalipse, capítulo 21. Um dia João contempla a nova Jerusalém, novos céus e nova terra. E ele contempla da seguinte forma, versículo 22, nela não vi santuário, porque seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade, curiosamente, não precisa nem do sol e nem da lua. Assim como um dia o Senhor resolveu, por um espaço de 40 dias, não precisar do firmamento, para lhe darem a claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Meus irmãos, esta é a promessa para nós. Um dia estarmos em um lugar que não tem um santuário, porque o próprio santuário
será o nosso Rei Jesus. O próprio santuário será o Cordeiro. Para nós, este texto, que parece bastante distante, afinal, Noé viveu há milhares de anos atrás. As situações vividas lá de preservar animais puros e impuros não é a nossa situação. O que esse texto nos ensina? Eu acredito que nos ensina a reconhecer que nós, que aguardamos esse glorioso santuário, que é o próprio Cristo entre nós, já temos Cristo em nós. Por isso, nossa vida tem que ser vivida constantemente como se estivesse em um santuário. Não sei se você já reparou como as pessoas às vezes se aproximam de capelas de diversas religiões e têm uma certa reverência, mesmo que não seja o correto àquela religião. As pessoas curvam suas cabeças, as pessoas tiram o chapéu, as pessoas fazem silêncio. Um santuário traz um impacto para a presença, para a experiência da pessoa. Meus irmãos, nós, em nosso corpo, somos um santuário. Por isso a grande questão que deve surgir de um texto como esse, que fala sobre o Senhor preservando coisas puras, do Senhor preservando vida, e o Senhor que já nos salvou e nos deu vida, preservando a nossa vida, é como esta vida está em relação à santidade. Nós constantemente estamos em um santuário, porque o Senhor já nos salvou e nos colocou neste abrigo, que é Ele mesmo. Quando pensamos num santuário, a ordem, o sacerdote não fazia o que ele queria. O sacerdote tinha que cumprir um ritual exatamente estabelecido pelo Senhor. Sua vida era organizada. As etapas que cumpria era de acordo com a vontade de Deus. Como um santuário, nossa vida tem que caminhar para a organização que o Senhor requer de nós. A sua lei é a boa direção para isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Tomarmos cuidado com o mundo, mesmo estando em meio ao mundo. Os santuários estão em meio ao mundo, mas não são contaminados por ele. A ordem, a organização, justamente porque o Senhor habita em nós. Como santuários, já experimentando da presença do Espírito Santo conosco, nossa vida deve ser impulsionada para aquilo que é santo e não para aquilo que é imundo. Nossa vida deve almejar coisas que são puras e não aquilo que é impuro. Os nossos desejos devem ser transformados. Na época do Antigo Testamento, era esperado que todo sacerdote, todo levita que cuidava do tabernáculo, se importasse a tal ponto de preservar o tabernáculo, que qualquer coisa imunda, impura, ou qualquer pessoa indigna de estar lá, deveria ser afastada e eliminada. Como nós estamos lidando com coisas que já deveriam estar eliminadas em nossas vidas? Essas são reflexões que um texto como Gênesis 7 traz para nós. Isso porque nós cremos que Cristo Jesus, pela sua maravilhosa obra, nos salvou. E Ele está preservando a nossa vida. E um dia consumará a obra que iniciou em nós. Vamos orar? Deus Santo, Teu povo congregado reconhece que faz parte de um corpo reconhecido como o corpo de Cristo, do qual o nosso próprio Senhor é o cabeça. Este corpo é chamado à santidade. Nós somos chamados, ó Pai, a vidas que agradam o Senhor por serem vidas puras, por serem vidas santas, por serem vidas marcadas pela plena identificação com Cristo Jesus. Ó Deus, o nosso pedido é que Tu nos conduzas a esta vida, que possibilite que nossas mentes, como o Senhor já possibilitou, se apeguem ao que é puro, que o Senhor nutra em nós um desejo por aquilo que é santo, que nossas mãos se envolvam com obras que são dignas, que o nosso coração
almeje aquilo que é celestial. Esse é o nosso desejo, esta é a nossa oração, sabendo que o Teu Santo Espírito, habitando em nós, está nos conduzindo para estas coisas. Por isso, renova em nós, ó Pai, o ânimo, renova em nós a disposição de agradar a Ti, de servir ao Senhor em santidade. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!